Olá, moçada, vamos fazer agora um exemplo de equilíbrio de corpos extensos. No vídeo anterior, nós mostramos as condições de equilíbrio para um corpo extenso. E hoje vamos fazer uma aplicação. Pois bem, então, conceitos de física, equilíbrio de corpos extensos, aplicação. Bem, uma pessoa de peso igual a 600 newtons caminha sobre a barra homogênea ABC, que pesa 1000 newtons. Calcule as forças que os apoios A e C recebem da barra e da pessoa quando ela está no ponto A, no B e no C. Pois bem, então, nós precisamos analisar as forças quando a pessoa faz este movimento, caminhando de A até C. Bem, para essa situação, nós vamos analisar o sistema barra. A barra é o nosso sistema. Precisamos fazer o diagrama de forças sobre a barra. Então, esta barra, por ser homogênea, a informação que foi dada no problema, o peso dela estará no seu centro de gravidade, que coincide com o centro geométrico. E ela interage com os dois apoios, com a Terra, que exerce a força-peso, e com esta pessoa. Muito bem. Então, a barra recebe do apoio A uma força para cima, porque ela está exercendo no apoio A uma força para baixo. Recebe do apoio C uma força também para cima, porque ela exerce no apoio C uma força para baixo. O seu peso, exercido pela Terra, e uma força que a pessoa exerce sobre ela, que é igual ao peso da pessoa. Pois bem, esta barra, para que ela esteja em equilíbrio, tem que satisfazer as duas condições de equilíbrio: somatório das forças igual a zero e somatório dos momentos igual a zero. As forças, neste caso, só existem no eixo Y, todas são verticais. E o momento nós vamos tomar em relação ao ponto A. Por que vamos tomar o momento em relação ao ponto A? Porque o momento é força vezes braço. Se eu pego o ponto A, o braço de RA e de F é zero. Então, aqui já estou eliminando duas forças. E uma delas é incógnita. Eu não sei quanto vale o RA. Vamos aplicar a primeira condição de equilíbrio, então. Nós temos que RA e RC estão para cima, o peso da barra e o peso da pessoa para baixo. Logo, RA mais RC é igual à soma dos dois pesos, 1.600. 600 da pessoa e 1.000 da barra. Fazendo agora o momento em relação ao ponto A. Esta força RC tende a fazer essa barra girar no sentido anti-horário em relação ao ponto A, enquanto que o peso da barra tende a fazer a barra girar no sentido horário. O braço da força RC é essa distância aqui até o ponto A, que vale L, é o comprimento da barra. O braço do peso da barra é essa distância aqui, ó, que é a metade do comprimento da barra, L sobre 2. Então, eu vou ter o momento da força RC, que é RC vezes o braço L, menos o momento da força peso, que é o peso vezes o seu braço, igual a zero. Simplificando L com L, e o peso da barra vale 1000 newtons, então a reação em C vale 500 newtons. Substituindo o valor de RC aqui, RA é igual a 1.100 newtons. Vejam bem que interessante. O peso da pessoa são 600 newtons. RC recebeu 500 e RA 1.100. Então, a força que o ponto A está exercendo aqui no apoio é a soma do peso da pessoa mais a metade do peso da barra. Não é verdade? Então tá, vamos continuar nossa análise. Pegando agora a pessoa no ponto B. Este é o diagrama de forças. Nós temos agora a força em A, o peso da barra e a força em C. E como a pessoa está em B, ela está exercendo a força também exatamente aqui no ponto B para baixo. Vamos continuar calculando o momento neste ponto A. Da primeira condição, nós já sabemos que RA mais RC menos 2 pesos igual a zero, RA mais RC igual a 1.100
Da segunda condição, mantendo o momento aqui. Vejam bem, a força RC continua a fazer a barra girar no sentido anti-horário. A força-peso da pessoa mais o peso da barra fazem com que ela gire no sentido horário. O braço de RC continua sendo L e o braço da força-peso da pessoa mais a força-peso da barra, L sobre 2. E o momento deles são negativos. Então, eu vou ter RC vezes L menos a soma dos dois pesos, porque eles estão atuando no mesmo ponto, vezes L sobre 2. Simplificando L com L, somando os dois pesos agora, que dá 1.600. 1.600 dividido por 2, 800. Então, a reação em C agora é 800. Veja que aumentou, era 500, quando a pessoa estava no ponto A. E qual é a força em RA? Substituímos o RC aqui, que também vai dar os mesmos 600 newtons. Desculpa, os mesmos 800 newtons. Por que deu o mesmo valor? Porque se a carga toda está concentrada no meio, este apoio recebe a metade e este apoio recebe a outra metade da carga. Não é verdade? Vamos considerar agora que a pessoa caminhou até a extremidade C da barra. Novamente, o diagrama de forças. As duas reações nos apoios, o peso da barra no meio dela e agora o peso da pessoa está cá no canto esquerdo. Não é verdade? Aplicando as condições de equilíbrio. Somatório de forças, nós já sabemos a mesma coisa, que RA mais RC menos 2P igual a zero. A soma dos dois é igual a 1.600. Agora, vejam bem que nós mudamos o momento para o ponto C. Por que eu vou calcular o momento em relação ao ponto C? Porque aqui agora eu estou eliminando o momento dessas duas forças. Poderia manter em relação ao ponto A? Sim, poderia. A gente acharia do mesmo jeito as incógnitas. Mas vamos fazer em relação ao ponto C só para inverter esse sentido do momento dessas forças. Então vejam bem, em relação ao ponto C, a força RA tende a fazer a barra girar no sentido horário. A força-peso da barra tende a fazer a barra girar no sentido anti-horário. Em relação a esse ponto C, qual é o braço de RA? L. Qual é o braço do peso da barra? L sobre 2. Então, agora, o momento positivo é do peso da barra. E o momento de RA é negativo, porque é no sentido horário. Menos RA vezes o braço L, mais o peso da barra vezes L sobre 2. Simplificando, nós vamos achar que RA é 500 e que RC agora é 1.100. Vejam que houve uma inversão. Quando a pessoa estava aqui, RA fazia uma força de 1.100 e RC 500. Quando estava no meio, fizeram forças iguais de 800. Agora, quando a pessoa chegou aqui em C, a força do apoio C aumentou para 1.100 e do A ficou 500. Inverteu. Ora, podemos construir então uma tabela com esses resultados. Quando a pessoa está em A, B ou C. A força no apoio A, quando ela está em A, foi 1.100. Quando estava no meio, foi 800. Quando ela chegou no ponto C, foi 500. E para o apoio C, foi 500 quando ela estava lá na extremidade A, 800 quando estava no meio, exatamente igual, e 1.100 quando ela chegou no ponto C. Podemos representar isso de uma forma gráfica. Vejam bem, colocando aqui força no eixo Y em função da posição na barra, posição A, B, C. Então, as forças vão variar no apoio A e C em função da posição da pessoa na barra. Bom, quando ela estava nos pontos ABC, apareceram essas forças aqui, ó, 1.100, 800 e 500. Começando, então, por esse ponto aqui, ó. Quando a pessoa estava exatamente no ponto a força em A foi de 1.100. Quando ela chegou no ponto B, a força em A foi de 800. Quando ela chegou em C,
a força em A foi de 500. Logo, este é o gráfico da força em função da posição para o apoio A. Ela foi diminuindo à medida que a pessoa caminhou de A para C. E o apoio C? Quando ela estava em A, a força foi de 500. Quando ela estava em B, a força foi de 800. Quando ela chegou em C, a força foi de 1.100. Então, a força no apoio C cresceu. Então, houve uma inversão. Enquanto a força no apoio A diminuía, a força no apoio C aumentava. E no centro, elas tiveram o mesmo valor. Então, ao caminhar de A para C, a força vai variando em A diminuindo e em C vai aumentando. Este é um gráfico, né, de uma função crescente e decrescente. Né? Para o ponto A foi decrescente e para o ponto C ela foi crescente. Né? Uma função linear do primeiro grau. Bem, espero que tenham entendido esse exemplo. Ele é bastante interessante, porque a gente mostra a variação da força de acordo com a posição e aplicamos a condição de equilíbrio de corpo extenso. Muito obrigado e até o próximo.